o estudo da volumetria de oxirredução, tá? Então essa aqui é a nossa quarta volumetria que a gente está estudando. Lembrando para quem, se alguém está começando por essa daqui, quero só lembrar que a gente estudou primeiro a volumetria de precipitação. Então lá eu ensinei, tudo era novidade, digamos assim, né? E também nesse estudo aqui a gente sempre constrói planilhas no Excel para fazer esses cálculos. E também lá nessa volumetria de precipitação, que foi a primeira, eu expliquei com muito detalhe como que se constrói essas planilhas, desde que a pessoa nem sabe mexer no Excel, tá? Aí depois a segunda volumetria que a gente estudou foi a volumetria ácido-base. E aí nesse estudo, muitas coisas que já foram ditas na volumetria de precipitação, eu passei muito rápido na volumetria de ácido base. E também nas planilhas lá eu passei um pouco mais rápido também. Eu não cheguei a fazer a planilha, eu só mostrei como que se faz, né? Então, e assim por diante. Depois no terceiro estudo, que foi antes desse, a volumetria de complexação, a mesma coisa. A ideia é de que, como esse estudo aqui foi feito nessa sequência, a ideia é não ficar dizendo as mesmas coisas todos os vídeos, para que a pessoa possa assistir eles em qualquer ordem, né? Porque isso faria com que os vídeos ficassem, a sequência de vídeo ficasse muito maior ainda, né? Porque mesmo dizendo só as novidades, digamos assim, de cada assunto, ainda é uma quantidadezinha razoável de vídeos para poder explicar, não tão rápido, mas também não de forma muito superficial cada assunto desse, né? Então, dito isso, a gente vai iniciar a nossa volumetria, a última aqui a gente vai estudar, a nossa volumetria de oxirredução, tá? Como o nome já diz, a reação que acontece aqui nessa volumetria é uma reação de oxidação, o analito ou o titulante, um deles se oxida e o outro se reduz, né? A instrumentação analítica é a mesma, isso eu já tinha dito já nas outras, e aqui também não é diferente. A instrumentação é a mesma instrumentação, as mesmas coisas, uso de indicadores e assim por diante, né? O modo como a gente calcula o volume de titulante necessário para se chegar no ponto de equivalência é, é a mesma coisa também. Aqui eu só faço um parênteses de que na volumetria de oxirredução, acho que a grande maioria das volumetrias, das reações, até é difícil achar as que são um para um, né? Então é bem comum as estequiometrias não serem um para um. Então tem que prestar bastante atenção nesse detalhe aí, na estequiometria da reação, tá? Que é bem comum, assim, as estequiometrias não serem um para um. E aí tem que lembrar desse esquema aqui que eu já ensinei lá no primeiro, volumetria de precipitação, né? Então é isso, só lembrar vocês desse detalhe aí, tá? Então vamos seguir aqui. A volumetria de oxirredução, ela tem uma característica diferente das outras três que a gente estudou, que é o seguinte: aqui a gente vai estudar essa parte inicial da volumetria, que eu sempre chamo de estudo teórico, digamos assim, da volumetria, né, que é a gente entender ela do início ao fim, e cada etapa que está acontecendo nela, a gente entende o que está acontecendo ali. Então, nessa volumetria aqui, a gente vai construir um gráfico que vai ser diferente dos outros, pelo menos em um eixo só, né? O eixo X, que é aquele horizontal, vai ser o volume de titulante. Então isso aí não vai mudar. Mas no eixo Y, agora a gente vai colocar o potencial da célula, tá? Lembrando que o que é potencial de uma célula eletroquímica? Eu sugiro, se vocês estão muito enferrujados no assunto aqui, digamos assim, nossa, não me lembro de nada, eu sugiro vocês voltarem no material da Química Analítica Qualitativa, porque lá nessa disciplina eu ensinei várias coisas sobre o equilíbrio químico de reações de oxirredução. Então, é bem óbvio que a gente tem que ter esse conhecimento sobre equilíbrio químico de reações de oxirredução, para daí começar a discutir volumetria de oxirredução, né? Então eu acho que vale a pena dar uma recapitulada antes, não é perda de tempo não, dá uma paradinha no vídeo aí, volta lá e dá uma lembrada assim das coisas que a gente viu lá em Quali, né? Sobre equilíbrio químico de oxirredução, tá? Por que eu digo isso? Porque os gráficos aqui vão ser feitos no potencial da célula. Potencial de célula é o potencial de reação
onde um elemento químico se aproxima de um... Aliás, um elemento químico consegue se reduzir, certo? E um outro químico consegue se oxidar. Esse elemento químico que se reduz, a gente diz que o potencial desse fenômeno aí é o potencial do cátodo, certo? Porque para que um elemento se reduza, ele tem que ir até algum lugar pegar elétron. E para um elemento químico se oxidar, a gente diz que é o potencial do ânodo, né? Do ânodo. E para que isso aconteça, esse elemento químico tem que ir a algum lugar entregar o elétron dele, né? E esse potencial da célula, porque as reações de oxidação e redução, elas só acontecem simultâneas, né? Então, esse potencial da célula, ele é sempre o potencial do cátodo menos o ânodo. Vocês vão lembrar disso se voltarem lá na quali, a gente fez isso direto lá. Então, o potencial de uma célula é o potencial do cátodo menos o ânodo, tá? Então, o que mais que eu vou dizer antes de começar a explicar? Uma coisa aqui que também vocês vão observar aqui nesse estudo é que eu vou levar bastante tempo explicando assim a teoria, sabe? Da coisa, o que está acontecendo na volumetria. Mas depois, até para alívio de vocês vão ver que na parte dos cálculos, lá na prática mesmo, os cálculos até são bem enxutos, assim, são muito mais simples até do que os outros, né? Bem simples até o cálculo. Mas para entender por que da simplicidade deles, aí tem toda uma parte teórica para entender. E eu acho que uma outra coisa também ajuda, assim, aqui, que facilita, que eu digo, né? É que a gente não tem muitas variações, digamos assim. Depois que a gente aprende como é que é uma volumetria de oxirredução, não tem assim, mas se for essa condição, se for a outra, condição tal, sabe? Como algumas volumetrias que a gente já estudou e que já passaram, né? Como aquela a de ácido base mesmo, é cheia de condições. Se o ácido é forte, se é fraco, se a base é forte, se é fraca, sabe? E muda completamente os cálculos. Então, essas coisas aqui não tem. Então, também ajuda, acho que facilita bastante, né? Mas o que eu acho que assim, talvez seja mais difícil, não é difícil, vai ser difícil se vocês resolverem não querer estudar nada lá da quali. Aí eu nem sei se vocês vão entender direito isso daqui, tá? Perfeito? Então, dito tudo isso, vou iniciar a explicação aqui. Vamos lá. Na volumetria de oxirredução, eu vou pegar como exemplo essa daqui, vai ser a primeira que a gente vai fazer, né? Uma titulação onde o analito é o ferro 2+, então esse aqui é o analito, e o titulante é o sério 4+. Inclusive esse reagente titulante aqui ele é bastante usado na volumetria de oxirredução, tá? Então, esse analito aqui, o ferro 2+, ele fica num ambiente ácido aqui, bem ácido, né? Isso aqui é ácido perclórico, tá? E numa concentração de 1 molar. Beleza, então aqui está o ferro 2+, e aqui está o titulante sério 4+. Qual é a reação que ocorre entre o titulante e o analito? Até aqui está barbada. A reação é que o sério 4+, ele se reduz e vira sério 3+, e o nosso analito, que é o ferro 2+, ele vai se oxidar e perder um elétron, né? E vai virar ferro 3+. Então, essa é a reação que vai acontecer na titulação. O sério se reduzir, o ferro se oxidar. Beleza. Como é que eu consigo medir o potencial de célula dessa reação? Medir só o potencial. Para isso, a gente vai usar um aparelho chamado potenciômetro. O nome até já diz, né? Esse aparelho aqui, eu vou explicar como é que ele funciona agora, para que seja suficiente para vocês entenderem o resto do assunto aqui. Mas lá no final acho que é o último semestre do curso, tem uma disciplina chamada análise instrumental, e lá eu vou explicar detalhadamente tudo sobre esse aparelho aqui. Todos os tipos de potenciômetro e assim por diante, tá? Mas agora eu vou ter que explicar ele rapidão. Uma mini explicação sobre potenciometria, tá? Então vamos lá. Como é que funciona esse aparelho aqui? Esse aparelho aqui, ele tem 2 eletrodos, tá? Às vezes, visualmente a gente olha, parece que só sai um eletrodo do aparelho, mas aí saibam que isso é um eletrodo combinado. Na verdade, a gente tem as duas coisas em uma só. Mas para ficar bem didática a explicação, pensem que ele sempre tem 2 eletrodos, tá? Então, um eletrodo, no caso aqui, o potenciômetro, um dos eletrodos ele está carregado negativamente, tá? E o outro eletrodo ele está carregado positivamente. É isso. Bom, considerando que a reação que vai acontecer aqui no becker,
Aqui, inclusive, ó, vamos fazer um parênteses, né? Aqui é um tipo de titulação que a gente faz com Becker, né? Até é bom até botar um agitador magnético aqui embaixo, porque a gente tem que começar a enfiar eletrodo ali, então não tem como tu fazer esse tipo de titulação aqui com Erlenmeyer, porque a boquinha ali da Erlenmeyer é muito pequena, não tem como tu pingar a gota da bureta e ainda colocar dois eletrodos pela boquinha ali do Erlenmeyer. Então não tá errado esse meu desenho aqui, tá? Então, como funciona então o procedimento aqui? Se um eletrodo está carregado negativamente e o outro está carregado positivamente, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. No início da titulação, a gente tem uma solução que tem ferro 2+. E o ferro 2+, ele não vai se oxidar, ele não vai perder elétron, digamos assim, né, nesses eletrodos. Já já eu explico por quê. Mas então nada vai, em relação ao ferro 2+, nada vai acontecer com ele aqui em relação a esses eletrodos. E o sério 4+, também não, certo? Então, por que que nada disso acontece aí? Pelo seguinte, o eletrodo, entre esses dois eletrodos aqui, um deles a gente chama de eletrodo de trabalho, e o outro eletrodo a gente chama de contra-eletrodo. Então, essa parte eu vou ter que explicar para vocês o seguinte. O eletrodo de trabalho, ele é um eletrodo onde reações químicas acontecem nele, tá? E essa informação ela gera uma corrente elétrica, uma correntezinha elétrica que esse aparelho aqui entende e contabiliza essa corrente elétrica, tá? E ele percebe muito bem isso. Já no outro eletrodo, o contra-eletrodo, também acontece a mesma coisa. Também acontece a mesma coisa. Só que nesse outro eletrodo aqui, essa reação ela acontece muito rápida. Então a variação decorrente aqui no outro eletrodo, rapidamente ela chega no valor, como é que eu vou dizer? Rapidamente, em muito pouco tempo, ela atinge um valor constante, tá? Já o eletrodo de trabalho, ele tem um tempo lento, assim. Então, o que o potenciômetro faz? Ele fica medindo a variação de corrente elétrica entre os dois, né? E o eletrodo de trabalho, o eletrodo de referência, aliás, como ele tem um equilíbrio muito rápido, sempre essa diferença de potencial que acontece dentro do potenciômetro é por causa das reações que estão acontecendo no eletrodo de trabalho, nunca por causa das reações que estão acontecendo no eletrodo de referência, certo? Bom, para isso, esses eletrodos de referência aqui não podem ser qualquer um, inclusive, acho que até hoje só existem dois tipos de eletrodo de referência, né? Pelo menos que eu saiba, que é o eletrodo de mercúrio, cloreto de mercúrio, e eletrodo de prata, cloreto de prata, tá? Mas então não vem ao caso estudar esse nível de detalhe aqui. O que eu quero que vocês entendam é que só nesse eletrodozinho mais fininho, que a gente chama de eletrodo de trabalho, é nesse aqui que vai acontecer as reações que nos interessam e que a gente vai medir o potencial da célula, tá? Então, quais são as reações que vão acontecer nesse eletrodo de trabalho? Vai ser a seguinte, ó. O eletrodo de trabalho está carregado negativamente, eu botei até um sinalzinho de menos ali, tá? Então, quando cair a primeira gotinha de sério aqui embaixo, essa reação aqui vai acontecer. O sério vai se reduzir e o ferro vai se oxidar. Quando o ferro se reduzir, se oxidar, aliás, ficar ferro 3+, esse ferro 3+, tem a tendência a voltar a ser ferro 2. Por quê? Porque ele vai encontrar um eletrodo carregado negativamente aqui. Então, cada vez que pingar uma gotinha de sério aqui, o sério reage com o ferro 2 e o ferro 2 forma ferro 3. Aí o ferro 3 vai lá, encontra o eletrodo e pensa, mas tem elétron aqui. Aí o ferro 3 vai lá e pega o elétron, entenderam? Só que aí se o ferro 3 pegar o elétron, ele volta a formar o ferro 2, certo? Beleza. Então agora chegou o momento de eu explicar uma coisa. Que no começo até é meio difícil de entender, mas eu mesmo levei muito tempo para entender isso aqui, mas vamos lá. Não é na hora assim que o cara entende, não parece ser lógico, né? Pessoal, o aparelho potenciômetro, ele mede o potencial de uma coisa acontecer. E ele não precisa ficar medindo o tempo inteiro aquela coisa acontecendo. Ele só mede o potencial daquilo acontecer, tá? Eu vou tentar explicar como é que funciona o aparelho. Ele faz o seguinte, ó. Ele deixa esse eletrodo carregado negativamente, tá? Na real é isso. E ele deixa esse eletrodo carregado positivamente. Só que lá dentro do aparelho, ele acaba colocando uma resistência entre esses dois eletrodos aqui, em que quando ele percebe que algum átomo, vamos supor, um átomozinho de ferro 2 veio no eletrodo e pegou o elétron dele, ele percebe que teve uma correntezinha.
Eu vou parar esse vídeo aqui.